Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da quarta semana do PET 3 de Química. Tá? A primeira questão ela diz o seguinte: escreva a fórmula estrutural condensada e molecular para as seguintes substâncias. Tá? A primeira substância aqui é o pentan-2-ol. O pent indica que eu tenho 5 átomos de carbono. Então eu vou escrever aqui 5 átomos de carbono. O an indica que eu só tenho ligações simples entre átomos de carbono. Tá? Então, eu já coloquei aqui só ligações simples. E o 2-ol está indicando que no carbono 2 eu tenho, então, um grupo, tá? O OH, que é característico dos álcoois. Né? O ol aqui é para os álcoois. Ok? Então, esse composto aqui é um álcool. Então, eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aqui no carbono 2, eu vou colocar o OH, que é o grupo funcional dos álcoois. E agora, pessoal, eu preciso, então, para poder terminar minha estrutura, eu vou colocar, então, completar os hidrogênios nos carbonos. Tá certo? Então, esse carbono 5 aqui, ele já fez uma ligação. Então, eu vou completar com 3 hidrogênios. Esse carbono 4, ele fez 2 ligações, 2 hidrogênios. Esse carbono 3, ele fez 2 ligações, mais 2 hidrogênios. O carbono 2, ele já fez 1, 2, 3 ligações. Então, ele precisa de mais um hidrogênio. E esse carbono 1 aqui, ele fez só uma ligação, então ele precisa de 3 átomos de hidrogênio para completar a sua valência. Tá? Então, essa é a nossa fórmula estrutural condensada. Mas eu também posso escrever essa fórmula estrutural de uma maneira mais bonitinha, né? Sem explicitar essas ligações aqui entre carbono-carbono ou carbono-hidrogênio. Tá? Eu posso fazer da seguinte maneira. Esse grupo aqui, H3C ou CH3, eu vou escrever assim, CH3. Agora eu tenho um CH e ligado a esse C aqui, esse carbono, né? Eu tenho aqui um grupo OH. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses OH. E agora eu vou continuar. Então, eu tenho CH2, outro CH2 e um CH3. Tá? Então, aqui eu tenho uma fórmula estrutural condensada também. Tá? As duas podem ser fórmulas estruturais condensadas. Essa daqui é a mais usual. Tá? Mas para você começar a desenhar uma molécula, a fórmula estrutural, você vai começar por ela, ou mesmo até pela fórmula estrutural plana, onde você vai explicitar todas as ligações. Mas aí é muito trabalhosa essa fórmula estrutural plana, quando você explicita todas as ligações. Então, por isso que a gente prefere a condensada. Tá? Essa daqui fica mais bonitinha, né? Mas aqui geralmente é por onde a gente começa, tá bom? Você pode tanto colocar aí na sua resposta uma quanto a outra, que ambas estão corretas, ok? Além da fórmula estrutural condensada, também pede a molecular, tá? Então, eu preciso dizer quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios tem na minha molécula, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, eu vou escrever C5. E agora os hidrogênios. 3 hidrogênios, mais 1, 4, mais 1, 5. Com 2, 7. Com 2, 9. Com 3, 12. Então, eu tenho H12. E tenho o oxigênio aqui. Então, a fórmula molecular do pentan-2-ol é C5H12O. Ok? Então, aqui eu tenho a molecular e aqui eu tenho a fórmula condensada. Ok? Agora, na letra B, eu tenho a butanona. But está indicando que eu tenho 4 átomos de carbono, tá certo? O an indica que eu tenho ligações simples entre os átomos de carbono, eu já fiz isso. E o ona indica que eu tenho uma cetona. Cetona, pessoal, eu tenho uma carbonila. A carbonila é o quê? Carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, tá? E esse carbono tem que ser um carbono secundário. Porque se ele for um primário, eu tenho um aldeído. Secundário é a cetona, tá? Essa é a diferença, da cetona para o aldeído. Tá certo? Então, eu vou pegar qualquer um desses dois aqui, ó. São secundários, né? E se você for olhar, ó, em termos de numeração de cadeia, aqui fica 1, 2,
3 e 4. Se eu colocar essa dupla K, aqui que ficaria o carbono 2 também, tá? Então, é no carbono 2, por isso que não tem necessidade de dizer aqui que é butan 2-ona, tá? Porque em qualquer uma dessas possibilidades aqui, para ser cetona, sempre vai ser a butanona, tá? Não tem, né, possibilidade de ser outra coisa, não tem dois compostos, tá? Quando tem mais possibilidades, aí você indica a numeração. Nesse caso, é no carbono 2 mesmo, tá? Completando aqui os hidrogênios, esse carbono 4 fez uma ligação, ele precisa de 3 hidrogênios. Esse carbono 3 fez 2, precisa de 2 hidrogênios. O carbono 2 já fez as 4 ligações. E o carbono 1 só fez uma, eu preciso indicar mais 3 hidrogênios. Então, notem que eu tenho aqui, ó, já tudo completo, as 4 ligações para cada carbono, uma ligação para cada hidrogênio e 2 ligações para o oxigênio. Eu também posso escrever a fórmula estrutural, tá? Parecida com essa daqui, ó. Então, vamos lá. Esse H3C aqui, ó, é um CH3. Aí a carbonila aqui, ó, eu escrevo como sendo CO, tá certo? Agora aqui, ó, é um CH2. E aqui eu tenho um CH3, ok? E a gente ainda tem que escrever a fórmula molecular. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. Hidrogênios, eu tenho 3 com 3, 6, mais 2, 8. Então, H8, e eu tenho um oxigênio aqui. Então, a fórmula molecular é C4H8O. Tá? Então, na letra C, eu tenho agora o propanal. Tá? O que é o propanal? Ó, começando aqui pelo prop. Prop indica 3 átomos de carbono. Tá? O an indica que eu tenho somente ligações simples entre os átomos de carbono. Eu já fiz isso. E o al indica que eu tenho um aldeído. Eu tenho uma carbonila em um carbono primário. Tanto pode ser o daqui da esquerda quanto da direita, tanto faz. Então, aqui eu tenho uma carbonila. Ó. Uma dupla ligação de um carbono com o oxigênio. Ok? E agora a gente tem que completar os hidrogênios. Notem que aqui, ó, nesse carbono da ponta, o carbono ele fez uma mais 2 ligações, 3. Ele precisa de um hidrogênio. Tá? Então, os aldeídos geralmente são representados dessa maneira. Ó. Carbono, tá? Dupla ligação com oxigênio e um hidrogênio. Ok? Esse carbono do meio ele só fez 2 ligações, então ele precisa de 2 hidrogênios. E o carbono aqui da esquerda só fez uma ligação, então ele vai precisar de 3 hidrogênios. Ok? E eu também posso fazer a estrutural dessa maneira aqui, a condensada, né? Então aqui tem H3C, então eu vou escrever aqui CH3. Depois aqui vem um CH2 e agora vem esse grupo funcional aqui característico do aldeído, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever dessa maneira, ó, CHO, tá? Essa é a maneira como a gente simplifica esse grupo aqui dos aldeídos, tá bom? Então a gente simplifica dessa maneira o grupo dos aldeídos. E agora a fórmula molecular. 1, 2, 3 átomos de carbono. Os hidrogênios, 3 com 2 dá 5, mais 1, 6. 6. E eu tenho um oxigênio aqui. Então, a fórmula molecular, C3H6O. A segunda questão diz o seguinte, pessoal. Circule as funções orgânicas estudadas presentes nos compostos abaixo e dê nome a elas. Tá? Então, nesse primeiro composto aqui, ó, a gente observa que tem um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. E esse carbono, ele é um carbono secundário, tá? Esse carbono aqui, ó, da dupla, da carbonila, ele está ligado a esse carbono aqui, né? E a esse outro carbono aqui. Então, como ele é um carbono secundário, e aqui eu tenho uma carbonila, então, nesse caso, eu tenho uma cetona, tá? Então, eu vou circular aqui, ó, e vou escrever que eu tenho uma cetona. Ok? Aqui, ó, eu tenho um OH, tá? É um grupo funcional. E esse grupo funcional OH, ele está diretamente ligado a um anel aromático, tá? Então, se é um anel aromático, nesse caso, eu tenho um fenol. Tá? Fenol. Cuidado, no caso do álcool, é um OH ligado diretamente a um carbono
saturado, tá certo? Esse carbono aqui, ó, que está ligado, né, no OH, ele é um carbono de um anel aromático, tá bom? Então, nesse caso, é um fenol. E aqui agora, ó, eu tenho um oxigênio, que de um lado eu tenho um grupo orgânico e do outro lado também, né? Então, nesse caso, ó, eu tenho um éter, tá? Isso é o que caracteriza um éter. Ok, pessoal? Nesse outro composto aqui, ó, eu tenho um carbono primário, né? Esse carbono só se liga a esse outro, né, do anel. E esse carbono aqui, ó, tem uma dupla ligação com o oxigênio. Então, isso aqui, pessoal, é o grupo funcional dos aldeídos. Então, a gente está falando aqui de um aldeído, tá certo? Isso aqui é um aldeído, ok? Agora aqui, ó, um OH, do mesmo jeito que a gente tinha aqui, ó, um OH diretamente ligado a um anel aromático. Então, nesse caso, eu tenho um fenol, ok? Então, eu tenho um fenol aqui. E aqui embaixo eu tenho um oxigênio que se liga a um grupo orgânico e a outro grupo orgânico. Então, nesse caso, eu tenho um éter, tá? Essa é a definição do éter, ok? E aqui, pessoal, a gente só tem uma função aqui, ó, um OH que está diretamente ligado a um carbono saturado, tá certo? Então, olha só, o OH aqui se liga a esse carbono. Esse carbono só faz ligações simples com outros átomos de carbono. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem aqui um álcool, tá certo? Olha só, aqui o OH se liga a um carbono saturado, tá? E aqui o OH se liga a um anel aromático, tá certo? Então, tem uma diferença entre eles, ok? Na questão de número 3, nós temos o seguinte. Sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é H3C, CH2OH, identifique a alternativa incorreta, né? Então, eu quero saber qual é a alternativa que está errada. Letra A, apresenta cadeia carbônica saturada. De fato, né, a cadeia carbônica está saturada. A gente tem aqui, ó, carbono se ligando a carbono por uma ligação simples. Ó, a ligação é simples. Então, a cadeia é saturada. Na letra B diz é um diálcool, né? Essa é a alternativa errada, né? Porque aqui, ó, é um monoálcool, só tem um grupo OH, né? Então, essa é a alternativa que está errada. Na letra C diz, possui fórmula molecular C2H6O, tá? Aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos, tá correto? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 átomos de hidrogênio, né? E um átomo de oxigênio. Então, isso aqui também está correto. Na letra D diz é um monoálcool. De fato, é um monoálcool, só tem um grupo OH. Também está correto. E na letra E diz apresenta cadeia carbônica homogênea. Então, se a gente for olhar aqui a cadeia carbônica, ó, então a gente está olhando aqui apenas, tá, para a parte dos carbonos, né? O OH não faz parte da cadeia carbônica. Então, entre átomos de carbono só tem carbonos aqui. Então, é de fato uma cadeia homogênea, tá? Para ser heterogênea, eu teria que o oxigênio, né? Eu teria que ter um oxigênio entre dois átomos de carbono, tá? Para ser heterogênea, pessoal, teria que ser dessa maneira aqui, ó. Que aí a cadeia carbônica, né? A gente contabilizaria isso aqui. E aí o oxigênio estaria no meio de dois carbonos. Aí isso aqui seria heterogênea. Como a gente não está falando disso, né? Então, essa alternativa aqui está correta. Então, a alternativa, né, errada que a gente procurava era a letra B. E a última questão diz o seguinte. Na vitamina K3, fórmula abaixo, reconhece-se o grupo funcional, e aí aqui dá algumas opções, né? Ácido carboxílico, aldeído, éter, fenol e cetona. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, o mesmo grupo funcional, tá? Eu tenho uma carbonila, tá? E essa carbonila é de um carbono secundário, tá? Esses carbonos aqui, ó, tanto esse quanto esse, se ligam a dois outros átomos de carbono. Esse daqui se liga a esse e a esse. Então, é um carbono secundário. E aqui, esse carbono aqui está se ligando a esse e a esse, tá certo? Então, aqui eu tenho uma cetona, pessoal. Cetona, tá certo? Tanto aqui quanto cá. Então, a letra E é a alternativa que nós estamos procurando, tá?